Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estou de volta para falar algo mais sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Como texto básico, eu quero ler o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, onde o apóstolo Paulo lhe diz: busquem com zelo os dons espirituais. Aqui nós lemos o apóstolo Paulo, ele dizendo: busque com zelo os dons espirituais. Em outra versão se diz: busquem diligentemente os dons espirituais. Eu quero convidar você, nesta hora, a buscar os dons espirituais, a buscar os dons do Espírito Santo. E o que são os dons espirituais? O que são os dons do Espírito Santo? Os dons espirituais é uma capacitação divina sobre cada cristão. Os dons espirituais é uma ferramenta que o Espírito Santo concede aos cristãos para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. E o apóstolo Paulo ele diz: busquem com zelo os dons espirituais. É preciso nós, a igreja de Deus, a igreja de Cristo Jesus, realmente ter em seu coração um anseio, um desejo pelos dons espirituais. A igreja ela só cresce, o cristão ele só cresce, o cristão só passa a ter crescimento quando ele busca os dons do Espírito Santo, quando ele busca os dons espirituais. E há uma grande falta de conhecimento, há uma grande ignorância da igreja no que diz respeito aos dons do Espírito Santo, aos dons espirituais. Muito pouco se sabe sobre os dons do Espírito, sobre os dons espirituais. Como eu já falei, que os dons do Espírito, os dons espirituais, é uma capacitação divina que vem sobre cada cristão. É uma ferramenta espiritual concedida pelo Espírito Santo a cada cristão. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, ele diz que os dons espirituais são diversos. Então os dons espirituais são vários dons espirituais. No versículo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 12, ele expressa uma lista de 9 dons espirituais. No versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 12, ele lista 2 dons espirituais, dizendo: a um, pelo mesmo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. No versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 12, ele lista mais 2 dons espirituais, e a outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom de curar, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. No versículo 10, ele lista 4 dons espirituais, e ele diz: e a outro, pelo mesmo Espírito, é concedido a operação de milagres, de maravilhas, e a outro, pelo mesmo Espírito, é concedido o dom de profecia, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de discernimento de Espírito, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de língua, e a outro, pelo mesmo Espírito, a capacidade de interpretação de língua. Mas no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que um e o mesmo Espírito é quem concede a cada um o dom espirituais, distribuindo a cada um como lhe apraz. É o Espírito Santo que concede os dons espirituais. E o Espírito Santo ele concede esses dons espirituais àqueles cristãos, aquelas pessoas a quem busca os dons espirituais. Aquelas pessoas que têm desejo pelos dons espirituais, que desejam os dons espirituais, que querem os dons espirituais, o Espírito Santo concede. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, o apóstolo Paulo lhe diz: vós que desejais os dons espirituais, progredi neles para a edificação da igreja. Além de nós desejarmos os dons espirituais,
além de nós buscarmos os dons espirituais, desejar os dons espirituais, nós precisamos também progredir nos dons espirituais. E o que é progredir nos dons espirituais? Progredir nos dons espirituais é você que tem um dom espiritual, é buscar, é orar para que o Espírito Santo lhe conceda outro dom espiritual. Aquele que tem o dom de língua, ele deve orar para receber o dom de interpretação de língua. Que você, nesse dia, que você, nesta hora, possa realmente criar em seu coração, em sua alma, em seu espírito, esse desejo, esse anseio de ser usado pelo Espírito de Deus, de ter os dons espirituais. Os dons espirituais é uma capacitação divina, é uma ferramenta espiritual concedida pelo Espírito Santo. Se você quer saber mais sobre os dons, os 9 dons espirituais, eu falo em outro vídeo que eu já gravei. Você procura aí